Graça e paz, irmãos. Vamos pedir mais uma vez a graça do Senhor para que possamos perceber o caminho que o Senhor tem para nós nessa manhã e a maneira como Ele queira nos conduzir conforme a agenda do Espírito Santo. Nos curvamos diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que precisamos da Tua graça, da Tua unção, da liberdade que temos no Senhor e da provisão que nós já temos, Senhor, para ministrar a Tua palavra, para ouvirmos a Tua palavra. Tome esse ambiente em Tuas mãos, nos conduza em graça e nos conduza pelo caminho do Senhor nessa manhã. E nos livra de toda a obra do nosso adversário, nos livra de toda a distração, de tudo que não procede do Senhor. E pela Tua infinita bondade, nos conduz a Ti mesmo, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria continuar, o que nós já iniciamos antes, com respeito aos dons. E hoje eu queria tratar de um assunto que tem a ver também com o assunto dos dons. O assunto das irmãs também terem recebido dons. Esse assunto é um assunto também muito importante na edificação. Toca as nossas vidas e nós precisamos, com a graça do Senhor, avançar nesse assunto. Eu queria ler alguns versículos para dar início nesse assunto. E no mesmo texto que nós tivemos lendo em Efésios capítulo 4, no verso 6. Diz assim, Efésios 4:6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, aqui o Senhor nos faz ver que o agir do Senhor é por meio de todos. Todos os irmãos e irmãs receberam dons. E todos nós precisamos funcionar de maneira adequada para essa edificação. Todos nós temos responsabilidades nessa edificação e precisamos ver a nossa responsabilidade diante do Senhor. No verso 16 também diz o seguinte: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Toda junta é necessária para a edificação. Toda junta, irmãos e irmãs, toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte precisa cooperar. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como nós tínhamos falado antes, essa edificação, a nota central é o amor. Nós precisamos atentar para isso. A edificação, ela é processada e nós precisamos do amor. Como Paulo fala a respeito dos dons. Eu queria ler um texto
que eu peguei lá no site das Águas Vivas, os irmãos lá do Chile, eu fui investigar sobre esse assunto, ver esse assunto dos dons em relação às irmãs. Eu peguei um texto lá e eu traduzi ele em português. Eu queria ler para nós iniciarmos esse assunto. Fala assim o título: Capacitação. A profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo diz: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, 28, 29. Essa profecia começou a se cumprir no dia de Pentecostes, em Jerusalém, no nascimento da igreja. Em seu magnífico discurso, o apóstolo Pedro cita essas palavras de Joel e diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, ele cita por extenso Joel 2, 28 a 32. É interessante notar que tanto na profecia de Joel, quanto na citação de Pedro, não são apenas os vossos filhos, mas também as vossas filhas, que devem profetizar, não apenas os meus servos, mas também as minhas servas, como receptores do Espírito Santo. Deus não faz diferença ao derramar seus dons, não há diferença de raça ou sexo. Portanto, aqui temos a capacitação das servas de Deus. Embora seu papel seja de menor responsabilidade do que o dos homens, ele não é menos útil. As servas de Deus, cheias do Espírito Santo, podem e devem prestar um serviço importante no meio do povo de Deus. Elas também foram capacitadas pelo Espírito de Deus para servir. Quando nós falamos a respeito de menor responsabilidade, não se fala em menor importância, em desprezo, na edificação. Fala-se menor responsabilidade, porque as irmãs na igreja não foi lhes dado, e eu creio que as irmãs que me ouvem entendem bem esse assunto, a responsabilidade do governo, de serem presbíteras, de serem protagonistas. Nós temos ouvido tanto essas palavras por aí, protagonismo feminino. Isso não faz parte, são as portas do Hades querendo invadir a igreja. Protagonismo, empoderamento, são palavras que vêm do inferno, não fazem parte da edificação, mas também não quer dizer que o machismo que está na carne do homem, nem o feminismo precisa prevalecer na igreja e haver vindicação de qualquer posição, porque todos têm o Espírito, todos podem profetizar, mas nós precisamos resguardar, como diz lá no Antigo Testamento, alguém construir alguma construção que tinha terraço, tinha que colocar parapeitos, e nós precisamos colocar parapeitos nesse assunto. Todos nós temos responsabilidades nessa edificação, mas o governo, o protagonismo, o estar liderando, estar à frente foi dado aos varões, sem nenhum tipo de problema. Falo isso porque eu sei que as irmãs entendem, falo com toda a liberdade e percebo,
principalmente enquanto orava sobre esse assunto, que preciso ser muito delicado sobre esse assunto, muito sensível. Esse assunto não pode ser tocado de qualquer maneira. Irmãos que estão na carne não podem tocar nesses assuntos com um espírito inadequado. Nós precisamos falar esses assuntos diante do Senhor com temor e com tremor, porque essas coisas são assim. Quando eu olho, eu vejo as irmãs todas, a maioria delas cobertas com véu, está me mandando uma mensagem muito forte. Esse é um assunto que eu tenho meditado também durante muito tempo. Diz para mim que eu não preciso estar descoberto, que eu não posso estar descoberto, que eu preciso aprender junto com vocês a ter Cristo como meu cabeça. Que às vezes quando se fala nisso, coloca muito peso nas irmãs, mas às vezes nós irmãos ficamos também descobertos, e isso não vai ser passado por cima. Às vezes nós representamos mal o Senhor, às vezes nós estamos cobrando isso e nós estamos descobertos. E isso é muito sério, muito delicado. As coisas, elas não são assim. Então é uma mensagem muito, muito profunda e preciosa, quando as irmãs estão com a cabeça coberta e mandando uma mensagem para mim, que eu preciso estar coberto. Eu não posso agir de qualquer maneira no meio do povo de Deus. Eu não posso me representar a mim mesmo diante do povo de Deus, em nenhuma e nem qualquer circunstância eu posso fazer isso. Eu tenho um cabeça, e todos nós somos salvos, irmãos e irmãs, pela graça, e nós aprendemos há muitos anos atrás, e agora nós fomos trazidos por essa graça para estar debaixo do governo. E nessa nova ordem nós temos: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então, quando a irmã cobre a sua cabeça, uma mensagem está sendo dada. É tão importante que nós vemos muitos irmãos falando sobre esse assunto por aí, e parece que pega aquela parte do versículo e esconde ela. Por causa dos anjos, as irmãs devem cobrir a cabeça em sinal de autoridade. Me parece que os anjos, eles andam analisando esses assuntos no meio do povo de Deus. E um assunto que particularmente eu ainda não ouvi ninguém falar, mas eu estava meditando de que o Senhor ajuda nesse assunto aqui. Aliás, vamos ler o texto de 1 Coríntios. Primeira Coríntios 11, o verso 3. 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça. Eu me pus a pensar, até que ponto essa desonra ela vai? Até que ponto isso gera algum tipo de problema espiritual, algum prejuízo para a vida da irmã que ora e que profetiza sem ter a cabeça coberta?
Décio estava me contando que estavam os irmãos reunidos, e uma irmã começou a orar, e ela estava sem véu. E ele viu aquele raiozinho pequeno sobre a cabeça daquela irmã. Não sei por que circunstância, essa irmã foi e cobriu a sua cabeça. E esse irmão observava. Enquanto ela cobriu essa cabeça, saiu um feixe de luz enorme. Será que não está nos dizendo alguma coisa? Diz que desonra, mas eu fico preocupado que até que ponto essa desonra traz prejuízo espiritual para ela em primeiro lugar. Todas as irmãs foram ensinadas nesse assunto, mas o tempo passou, algumas abandonaram esse assunto. Mas o mundo espiritual, os anjos ainda estão observando esse assunto, de uma irmã estar orando ou profetizando sem ter a cabeça descoberta. É um assunto que eu deixo para nós meditarmos sobre esse assunto. Mas para avançar nesse assunto, como diz o verso 10 do mesmo 1 Coríntios 11, 10, portanto deve a mulher por causa dos anjos. Às vezes as pessoas começam a falar esse verso e parece que quer pegar essa parte aí e botar debaixo do tapete, ou não sei, vai pulando, bota lá um colchete, alguma coisa. E quando eu digo isso, não literalmente, mas no entendimento. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Por causa dos anjos. Então, esses anjos estão observando o assunto do governo na casa de Deus. Deus o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E esses anjos, tem alguns que guardam a glória de Deus, eles estão observando o governo de Deus na Assembleia, em todos os aspectos. Eu queria também, porque esse é um assunto muito delicado. Eu percebo que à medida que orar sobre esse assunto é muito delicado, muito sensível. E não posso falar sem estar nos ombros de outros que falaram com mais precisão sobre esses assuntos. Precisamos nos cobrir, precisamos de comunhão. E eu queria ler uma parte desse livro Ministério da Palavra de Deus, do irmão Christian Shen. Quando eu comecei a meditar sobre esse assunto, esse texto foi muito, muito importante. Eu confesso que nos traz muita precisão, muita luz sobre esse assunto. Diz assim, o ensino na igreja. Em 1 Timóteo 2,12, Paulo diz: eu não permito que a mulher ensine, esteja porém em silêncio. Devemos conciliar duas coisas. Por um lado, cada homem, cada mulher pode orar e pode proferir a palavra. Por exemplo, as mães podem falar a palavra para seus filhos, para os seus vizinhos. Por essa razão, uma palavra falada adequadamente é muito importante. São como maçãs de ouro em salvas de prata. Todos devemos aprender essa arte de falar pelo Senhor, de falar a palavra. Ao escrever, não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido. Paulo usou no original uma palavra forte para o verbo ensinar. O que Paulo disse às irmãs é: você pode falar a palavra, mas não pode ensinar. O que significa ensinar? Certo estudioso da Bíblia disse que ensinar é fazer discurso no intuito de instruir outros. Estritamente falando, ensinar significa instruir com autoridade. Quando o Senhor proferiu o Sermão do Monte, a Bíblia diz que os discípulos foram até ele e ele começou a lhes ensinar. Em 1 Timóteo, encontramos a mesma palavra, ensinar.
que foi usada com referência ao Senhor e seus discípulos. Após terminar o Sermão do Monte, todas as pessoas estavam impressionadas porque ele ensinava com grande autoridade. A ênfase aqui, bem como o texto de Timóteo, não está somente na instrução, mas também na autoridade que é exercida. Além disso, o que está em vista é o doutrinar de uma maneira sistemática. Na história da igreja, descobriremos muitas heresias. Em geral, tais heresias começaram com alguma mulher que passou a ensinar com o intuito de colocar um ponto final na verdade, definindo assuntos, definindo doutrinas. Isso é autoridade ao homem foi dado esse papel de definir doutrina. Na Bíblia, essa questão de colocar um ponto final na verdade foi conferido aos irmãos. As irmãs foram criadas para que cuidassem dos seus filhos. A emoção nelas é muito rica. Então, se a mulher ensinasse, ou se ela colocasse um ponto final concernente a uma verdade, é possível que fosse influenciada por uma forte emoção. O Senhor concederá às irmãs toda a oportunidade para falarem a palavra. Às vezes, algumas irmãs são muito fortes, como aconteceu em Corinto. Naquela igreja, as mulheres agiam como se apenas elas tivessem recebido revelação e os homens não tivessem visto nada. Não se esqueça que Deus é o cabeça de Cristo. Até mesmo Cristo tem a sua cabeça coberta diante de Deus. Por isso, Paulo disse que não permitiria que a mulher ensinasse ou exercesse autoridade sobre o marido. Uma irmã pode ser muito forte. Talvez ela seja tão dogmática que tente colocar um ponto final na verdade e até diga que isso é bíblico. Porém, de acordo com a ordem de Deus, e espiritualmente falando, mesmo ao orar ou falar a palavra, a irmã deve ter sua cabeça coberta, como também o irmão deve se submeter e se render a Cristo. Porque Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Sim, Cristo é igual a Deus, mas ao considerarmos a questão do governo do universo, descobrimos que há dois sistemas: o sistema da graça e o sistema do governo, o sistema do reino. Quanto mais recebemos a graça, mais estaremos sob o cabeça, Jesus Cristo. Há um importante princípio espiritual envolvido aqui. A igreja não tem qualquer palavra ou qualquer ensinamento próprio. Todo ensinamento da igreja é o ensinamento de Cristo. Todos devemos falar e compartilhar a palavra. Mas me permita, de novo eu vou falar, preciso ser delicado com essas coisas. Muito delicado. O governo, a definição, o ensinamento, a definição de doutrinas, isso foi dado ao homem. Mas isso também não quer dizer que uma irmã não receba do Senhor graça para também compartilhar a palavra seguindo esses princípios adequados, estando encabeçada. Quando ele fala aqui esse assunto, ele não citou algum exemplo, mas eu vou falar de um exemplo. Ellen G. White, essa irmã se levantou, não sei, não conheço o contexto dela, mas hoje nós aí temos o assunto estabelecido na era da graça, no Novo Testamento, o assunto do sábado, porque uma irmã se levantou e definiu o assunto, e até hoje é voz forte no movimento dos adventistas, porque iniciou-se com uma irmã. Ah, mas irmão, você está me dizendo que uma irmã não recebe graça, não tem... Todas recebem graça e recebem dons. Algumas têm graça na palavra.
Mas esse assunto precisa ser encabeçado. Quer ver uma coisa? Nós temos na história Susana Wesley, nós temos Margaret Barber, Hannah Whittle Smith, Jesse Penlius, Dora Yu, nós temos a própria irmã que eu falei aqui, tem Ruth Paxson, tem Madame Guyon, tem essas irmãs. Como que nós não reconhecemos graça quando nós lemos os escritos dessas irmãs? Mas uma me chamou a atenção. Lia estava me falando, eu não conhecia desse fato. Jessie Penlius era uma irmã que tinha graça na palavra, reconhecida que tinha graça. Inclusive ela ministrava naquela conferência de Kiswick. Mas essa irmã, ela não estava só, ela estava junto com o irmão Evan Roberts. Era um irmão reconhecido da palavra naquela época, um obreiro, e essa irmã estava na equipe de obreiros junto com esse irmão, se submetendo e aprendendo junto. Então, quando ela estava em Kiswick, estavam lá junto aqueles irmãos, e ela estava ali submetida com a cabeça coberta e ministrando a palavra. Outro dia desse eu falava que tinha uma irmã que estava ministrando. Na verdade ela iniciou a ministrar e era só para irmãs. Os irmãos começaram a chegar. Daqui a pouco ela disse: irmão, chega aqui, ore por mim que eu vou ministrar a palavra. Tinha irmãos no meio. Ela estava buscando o quê? Cobertura. Perceba, irmãos, o que me chama a atenção quando eu comecei a meditar sobre esse assunto, às vezes a nossa indelicadeza com esse assunto. Precisamos ser delicados. Pode ser que eu fique desagradado, eu fique chateado, sei lá, o tipo de sentimento que vem a mim. Mas o Espírito Santo aprove a ele a conceder graça, dons às irmãs. E eu preciso reconhecer, eu preciso dar desta de comunhão e também colocar os parapeitos do assunto. Precisa se falar de governo, precisa falar que as irmãs não definem doutrina. Eu falo isso especificamente, mas há muitos outros dons. Estou falando aqui especificamente, mas palavra de sabedoria, de conhecimento. Apraz ao Espírito Santo repartir como Ele quer esses dons. Mas às vezes nós temos a tendência de irmos além. No nosso zelo, às vezes, sem entendimento, e nós não cuidamos, nós passamos por cima, ferimos, magoamos, entristecemos as irmãs. E nós devemos tomar cuidado de ser sensível com esse assunto. Nós estamos diante da presença do Senhor. O Espírito Santo aprove a Ele conceder o dom àquela irmã ou aquelas irmãs. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ser delicado. Preciso da desta de comunhão. Eu preciso reconhecer que há graça. Aí nós vimos para a nossa atualidade hoje. Nós precisamos pontuar também, enquanto isso é verdade, enquanto nós precisamos, esse assunto precisa ser cuidado diante da presença do Senhor, com muita delicadeza. Eu confesso que há assuntos que nós temos um conhecimento teórico. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus com alguns assuntos que nós às vezes não compreendemos, ou pensamos, ou só temos apenas o nosso entendimento sobre o assunto bíblico. Nós precisamos de revelação. E quando nós recebemos revelação, nós nos tornamos pessoas mais delicadas com o assunto. O Espírito Santo deu graça, deu dom a uma irmã. Eu preciso estar diante do Senhor para dar a desta de comunhão, ensinando a minha irmã como lidar com esse dom, instruindo irmãs, pastoreando outras irmãs, ensinando-as. Como diz lá, que as irmãs de mais tempo,
tem que ensinar as novas a serem boas donas de casa. Mas na nossa geração, as novas que querem casar ou que já estão casadas estão entendendo esse assunto ou já querem ir adiante por causa do espírito da nossa época, se submeter, aprender junto, evitar algumas cicatrizes que não necessitariam ter. Estamos em momentos difíceis em que a autoridade está sendo o tempo todo sendo solapada, tem se batido de frente, e essas coisas vêm para querer invadir o arraial dos santos. Nós precisamos ter cuidados. Então, quando nós falamos sobre esse assunto de Deus ter dado dom às irmãs, nós precisamos varrer para fora esse assunto de empoderamento, protagonismo, até porque quem tem que aparecer na igreja é Cristo, porque todos estamos encabeçados por Ele, irmãos e irmãs, todos, e só Ele precisa aparecer. E eu penso que esse assunto requer muita delicadeza. Todos nós precisamos ver esse assunto com muito cuidado, para que nenhum de nós sobressaiamos, mas todos estejamos debaixo de cobertura. Os varões debaixo da coberta de Cristo, escondidos em Cristo, as varoas também coberta, debaixo de cobertura, e todos nós servindo ao Senhor de maneira adequada. Quando damos a destra de comunhão, quando reconhecemos graça, nós damos a oportunidade também de se colocar parapeitos no assunto e não deixar as irmãs agindo sozinhas, exercendo uma posição que não é delas, de governo. Às vezes nós vemos na cristandade irmãs tomando posição de liderança, pastoreando rebanhos. Deus não as colocou ali com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, com toda delicadeza. Não, o Senhor não deu governo nesse assunto aqui. Com isso também eu não estou dizendo que há uma localidade onde o testemunho do Senhor começou e tinha um punhado de irmãs. Essas irmãs começaram a se reunir, começaram a orar, e começou a crescer e só tinha irmãs. Não, aí então não é igreja. Calma aí, tenha paciência. Aquela conjuntura ali é específica, só tinha irmãs, começaram a se reunir debaixo do encabeçamento de Cristo ali, foram pregando o evangelho. Daqui a pouco os irmãos começaram a chegar, essas irmãs começaram a sair de cena e deixar que os irmãos avançassem no assunto. Então veja que nós precisamos estar diante do Senhor, irmãos, porque tem assuntos nossos que nós conhecemos que é apenas o nosso entendimento. Nós carecemos de revelação, e quando alguém recebe revelação, tem que ser alguém mais delicado, mais sensível, mais tratado, para perceber os assuntos do Espírito, da destra de comunhão, investir tempo para ensinar, para colocar os fundamentos, as coisas adequadas, para não ferir, não magoar, não ser motivo de que nenhuma irmã enterre o seu talento e fique magoada para o resto da vida. Isso precisa doer em nosso coração. Com isso nós não estamos dizendo que nós não precisemos falar a verdade, mas a verdade precisa ser falada em amor. Às vezes nós queremos isentar o amor e pegar o porrete e sair dando nos irmãos. Mas falar, como diz lá, falar a verdade em amor. Nós temos esquecido muito do amor. O amor nos leva à delicadeza. Nós precisamos conhecer quem nós somos, para nós não estarmos agredindo os irmãos, em nome da verdade. Por isso que Paulo está acentuando o tempo todo a nota do amor no assunto dos dons. Precisamos ser cuidadosos, porque aprove o Espírito Santo, dá dons também às irmãs. Dentro desse ambiente de comunhão, de encabeçamento, de delicadeza, de dar desta da comunhão,
de ensinar os princípios, reconhecer graça. Às vezes nós não somos chamados para fazer qualquer coisa, a não ser dizer: olha, ali identificamos que é uma graça do Senhor. Aquele irmão, aquela irmã tem um dom, e precisamos da destra de comunhão para que ele ou ela seja o que? Edificado, como diz lá em Efésios, e nós lemos: Deus concedeu à igreja primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de edificar os santos, para que esses santos desempenhem bem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Mas se aqueles que foram dados à igreja para fazer esse serviço, ele não entende, ele não é delicado com esse assunto do lugar das irmãs para a edificação, os dons que Deus concedeu às irmãs, então essa edificação, nós teremos problema. Imagine que às vezes numa assembleia grande, às vezes a quantidade de irmãs é maior do que irmãos. Se só os irmãos funcionam, nós teremos problema, porque as irmãs precisam também funcionar com seus dons, seja ele qualquer dom que tenha dado. Eu particularmente creio que o Espírito Santo deu dons, Ele mesmo vai providenciar o ambiente adequado para aquele irmão, para aquela irmã, na sua esfera, atuar e funcionar aquele dom para que haja edificação. Ele vai providenciar. Não é um assunto que a gente precisa estar brigando, você está se estressando, precisa, de repente, e que não seja assim, porque isso é um prejuízo, que naquela localidade Deus dá a algumas irmãs uma graça de alguns dons que a assembleia precisa, mas aí, como nós às vezes somos muito zelosos e nós precisamos colocar esse zelo aos pés do Senhor, examiná-lo, ver as delicadezas do Espírito Santo no assunto, e esses irmãos desprezam, a responsabilidade é deles, mas o Senhor não vai parar de trabalhar e deixar de prover para que aquele encaixe de juntas e ligamentos se tenha em algum momento e em qualquer lugar que isso possa acontecer, porque Ele deu, e se Ele deu dom, aquele dom tem que funcionar. Então eu percebo que esse assunto é por demais delicado nos dias em que vivemos, irmãos. Eu creio que a maioria das irmãs entendem esse assunto do governo, que a elas não foi lhes dado ser presbítera, nem ter protagonismo entre os irmãos, nem ter governo nas reuniões da igreja, nem assumir qualquer papel de proeminência, de protagonismo no ajuntamento dos santos. Elas precisam estar debaixo de cobertura. Isso não significa que elas não vão orar, isso não significa que elas não vão profetizar, porque a palavra está falando que não deve orar nem profetizar com a cabeça descoberta. A irmã precisa verificar isso. É uma responsabilidade das irmãs observar esse assunto. Se você está numa reunião como essa, você levanta a voz para orar e você está sem véu, você precisa verificar esse assunto. Esse assunto não é simples como nós achamos, não está solto por aí, porque os anjos estão observando a ordem do Senhor, o encabeçamento de Cristo nas reuniões da igreja. E isso é muito sério, isso pode trazer um prejuízo sério para a sua vida. Você precisa ir ao Senhor e ver esse assunto. Então todos esses assuntos precisam ser vistos com cuidado, com carinho, com delicadeza, com ensino. Precisa ter ensino sobre esse assunto. As irmãs que não entendem, as irmãs estão chegando, as adolescentes que já estão se tornando umas senhoritas, já estão indo para a adolescência, precisa ser ensinada, precisa ser discipulada nesse assunto, para que a gente vá avançando e as coisas estejam ocorrendo da maneira bíblica. Vai sair um grupo de irmãos
de irmãs vão fazer uma visita, nós vamos começar uma reunião, vamos fazer qualquer coisa. Todos nós precisamos observar a nuvem. Os anjos estão observando a governo. As irmãs têm que observar que na batalha ela também é enviada junto no pelotão, mas ela não vai na linha de frente. Os irmãos entendem a delicadeza do assunto? Elas não vão na linha de frente. Elas precisam ser guardadas, porque quem vai na frente vai receber logo a rebombada, vai receber logo uma bomba de fragmentação. Precisa proteger-se e proteger as irmãs que estão na retaguarda. Mas se alguém não percebe e quer estar na vanguarda, pode estar exposto a algo que não estava preparado na sua constituição para se defender, e vai ser uma presa fácil. Então o assunto não é tão fácil assim. Tem delicadeza nesses assuntos, de as irmãs tomar primazia em alguns assuntos. Tem irmãs muito sábias que percebem essas coisas. Eu vou contar-vos um exemplo. Às vezes eu conto para um ali, acolá, nos cantos, mas eu vou contar. Eu estava ministrando em um outro lugar. Terminou a ministração. E depois, lá, isso foi de manhã e passou de noite. Uma irmã me chamou: irmão, por favor, queria ter comunhão com o irmão. Também, irmã, toda a liberdade. Eu percebo que o Senhor está lhe dando a palavra e você está ficando calado. E nesse assunto, você precisa se arrepender. Se arrependa, vá diante do Senhor, ore, se arrepende e volte. Eu quero orar por você. E o assunto era assim, o assunto foi assim, porque tinha um tempo que eu tinha ficado calado. Ai, mano, nem da minha localidade aqui ela é. O Espírito Santo fez a ela conhecer o assunto. Mas isso aí... Cheguei, fui lá, orei diante do Senhor, voltei. Irmã, estou aqui. Chamou um outro irmão: irmão, por favor, ore aqui por esse irmão. Ela com o véuzinho dela, com a cabeça coberta. Então são coisas aqui, ali e acolá, porque você tem que ser delicado. O Espírito Santo fez conhecer a ela o assunto. Eu vou estar me opondo a ela, ou que aquilo que o Senhor com delicadeza deu ao Espírito dela conhecer para me comunicar? Então são coisas, irmãos, que a gente precisa tomar muito cuidado. As irmãs precisam estar debaixo de encabeçamento, mas não significa que elas deixem de exercitar o seu dom para edificação. São assuntos muito delicados. Não deu o protagonismo, o estar à frente, governar as reuniões, dar notas e marcar o compasso da reunião. Não. Mas também não vai ficar sem profetizar, nem vai ficar sem orar. Os irmãos percebem, irmãos? E as irmãs? São delicadezas. O que nós estamos falando é que não pode está em uma posição que Deus não chamou, mas isso pela mesma maneira não diz que não pode exercitar o dom que Deus deu. Uma coisa não exclui a outra. As coisas precisam estar em equilíbrio, senão alguma irmã pode daqui a pouco entender que não pode exercitar o dom e a graça que Deus lhe deu. Eu particularmente, aqui, ali, acolá, comunhão com um, com outro, em vários lugares, festa do amor, você começa a perceber Deus levantando irmãs com uma graça, e eu particularmente tenho que reconhecer que eu não tenho.
E essas irmãs traz complementação. Ah, mas eu não recebo. Bom, aí, sabe, irmãos, eu confesso que precisamos entender o assunto da edificação e que Deus concede dons aos irmãos e às irmãs, segundo a justa cooperação de cada parte. Há uma justa cooperação. Ele age por meio de todos e está em todos. Teve uma época da minha vida que eu parei, meu Deus, às vezes nós podemos ser tão restritos com esse assunto, tão indelicados, que chega a parecer que sem palavras nós podemos, às vezes parece até que as irmãs não têm o Espírito Santo, mas elas têm. Elas têm e precisa funcionar, mas tem um ambiente correto e nós precisamos dar desta de comunhão e ensinar e colocar os marcos, ou limpar os marcos, atirar poeira para que possa se ver onde estão os marcos e as coisas funcionar dentro do ambiente correto, para que todos nós participemos da edificação com o que Deus nos deu. Às vezes uma irmã, às vezes eu não percebo algumas irmãs que são evangelistas, tem graça para evangelizar, mas aí nós vamos sair em uma viagem, ou vamos sair no bairro para fazer uma campanha de evangelização. Eu sei que há várias irmãs, mas na batalha, no meio do pelotão, elas vão para onde? Para a retaguarda. Deixa os irmãos ir adiante, ministrar. Daqui a pouco vai abrir uma brecha, ela vai entrar em uma trincheira, vai falar do Senhor e vai mais adiante, e vai indo. Porque senão, qual é a tática hoje do inimigo? Dividir para conquistar. Divide tudo, vamos dividir também, irmãos e irmãs. É o machismo lá e o feminismo, e as mulheres têm que ter protagonismo na igreja também, tem que... Isso aí é lá as portas do Hades querendo prevalecer no nosso meio. Não, as irmãs são muito importantes, irmãs. Vocês não precisam disso. Vocês não precisam ser protagonistas. E todos nós precisamos estar debaixo da cobertura de Cristo. Todos, irmãos e irmãs. Cada um no seu lugar e funcionando de acordo com a graça divina concedida a cada um de nós, sem exceção. Porque senão, você tem uma graça, você tem um dom, mas aí Deus dá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento a uma irmã. Não. A irmã não está querendo ser presbítera, não. A irmã não está. E se ela estiver querendo governar, alguém vai ajudá-la. Ô irmã, esse assunto aqui, ó, não é bem assim não, vamos devagar. Ó os marcos, preste atenção lá. Ó, o ambiente é esse aqui, ó. Não vá além não, senão o campo lá depois da cerca é minado. Botar o pé para fora com negócio de protagonismo feminino, empoderamento. É quando você botar a perna fora da cerca lá, daqui a pouco você está na muleta, sem uma perna, porque você entrou onde não deveria. Então tem marcos no assunto. Nós precisamos ser cuidados, todos nós. Mesma coisa um irmão que entrar onde não deve. Uma área circunscrita que Deus deu a outro para entrar, mas ele acha porque ele é varão ele pode entrar. Ele não é uma irmã, ele vai entrar. Aí daqui a pouco o irmão está na cadeira. O que foi, irmão? Ô irmão, isso aqui foi há 3 anos atrás. Eu fui lá com aquela vontade, mas Deus já tinha chamado aquele outro irmão lá com a graça, e eu fui entrar lá onde não devia. O Senhor me deu graça lá naquela outra região, eu não entendi, eu pensava que eu podia entrar lá onde o irmão, mas aquele irmão, o Espírito Santo deu uma capacitação específica para entrar ali, não vai acontecer nada a ele, porque ele já percebeu, já sabe como andar. E eu também sabia andar naquela área que ele me deu, eu pensava que era a mesma coisa, eu entrei. E aí hoje eu estou aqui nessa cadeira de roda.
Então as coisas não são tão simples como nós achamos. A área de atuação, às vezes, põe: ô irmão, vem aqui entre nós, fala essa palavra. Digo: ô irmão, chame Luciano, que tem uma palavra sobre esse assunto, ó. Chame Décio, chame outro. Ah, mas você não fala a palavra? Sim, mas nós não somos polivalentes, temos limitações de atuação. Às vezes tem 10 evangelistas na assembleia, tem um, chega ali, bota 500 pessoas, fala com a tranquilidade, que a graça do Espírito Santo deu a ele fala e pessoas vêm a Cristo. Mas tem outro, que o Espírito Santo deu graça para pescar com vara, é de um por um, ele vai de um a um e vai ganhando vida. Às vezes Deus deu graça de entrar em uma casa e falar, mas aí o que pesca de vara, daqui a pouco diz: não, mas eu sou evangelista também. A igreja reconhece que eu sou evangelista, mas a igreja reconhece que você pesca de vara. Você não tem uma rede de arrasto gigante para puxar 500 peixes de vez. Não, mas eu sou evangelista, então vá lá. Ele bota a rede dele de arrasto, não vem nenhum, passa logo um tubarão feroz e arrebenta a rede, não vem ninguém, só na varinha. E vice-versa. Então há uma diversidade, irmãos. Nós temos muito campo de atuação. Agora, cada um com a graça e a limitação que o Senhor deu. Tem alguns irmãos que são hábeis em estar na retaguarda. Deus deu graça a ele para estar na frente, para perceber, para ir abrindo caminho no mato e fazendo caminhada, e lá vai. Tem outro que tem uma graça de ficar na retaguarda, e ele observa as costas do que está lá na frente, ele fica dando: cuidado aí e tal. As coisas vão funcionando, não tem ninguém solto aí fazendo o que quer, não tem polivalente nesse assunto. Nós não somos polivalentes, fazer tudo. Um irmão só na assembleia faz tudo, ele sabe de tudo, não existe. Por isso que até o presbitério é plural, porque somos limitados. Temos limitações e precisamos aprender a reconhecer que nós somos limitados. Às vezes, para fazer uma tarefa, às vezes é necessário 3 evangelistas juntos no assunto, e aqueles 3 vão trabalhar numa dependência, numa fraqueza, porque ali, mas todos 3 somos evangelistas, mas o Espírito Santo já elegeu um para falar aquela palavra naquele momento específico. Mas tem um que é atiçado, que gosta de estar o tempo todo na frente. Muito cuidado com essas coisas, irmãos. Muito cuidado. A ordem na casa de Deus, para todos. Para todos. Há uma eleição. O Espírito Santo traz graça. Aí saímos em 10. Fomos fazer uma visita por aí nas cidades. Chegou naquela cidade, o Senhor deu uma graça especial. O irmão levantou, ministrou, foi uma edificação tremenda. Chega na outra, o Senhor me deu graça para falar naquela localidade, então agora eu vou falar de novo. Calma. De repente, na rotação, o Espírito Santo elegeu o outro. Então veja como nós precisamos aprender a confiar no Senhor e perceber graça nos outros. Perceber que no meu interior não está fluindo nada. Então, Senhor, quem é? Aí daqui a pouco o outro: irmão, tem uma palavrinha aqui. Aí dá edificação de novo, acréscimo de Cristo naquela localidade. Então nós precisamos, irmãos, como eu já falei antes, trabalhar em comunhão e juntas e ligamentos. Uma irmã naquele meio, ela não tem um protagonismo, mas o Espírito Santo deu um discernimento a ela, que se aqueles varões que estão à frente não ouvi-la, vão ter problemas seríssimos. Mas irmão, você está dizendo que a irmã está exercendo governo? Não, eu não estou dizendo que ela está exercendo governo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo, naquela conjuntura, deu a ela uma percepção que nenhum dos outros 9 irmãos tinham. E eles precisam ter a humildade de dar a destra de comunhão. Diz: vem cá, irmã. Não, irmão, faz assim, assim, assim. Os irmãos ouvem. Edificação de novo naquela outra cidade. Veja como o assunto é delicado, irmãos. A irmã não pode exercer o protagonismo, estar à frente.
Mas aquilo que o Espírito Santo deu a ela não pode ser desprezado. Às vezes nós somos tão zelosos do assunto que a gente termina desconsiderando as delicadezas do Espírito Santo e a sensibilidade que nós precisamos ter para receber ministração das irmãs, porque foi o Espírito que Deus, não é uma coisa da cabeça das irmãs, nem da minha também. Está em um lugar que Deus não me permitiu estar. Veja como a necessidade de crescermos em vida, em percepção espiritual, em delicadeza. Nesses dias o que nós precisamos de delicadeza espiritual para perceber as coisas no ambiente, nas pessoas e nas esferas espirituais. Como carecemos disso? Porque Deus lhe deu aquela graça e você está no lugar de exercer, mas o Espírito Santo elege outro para fazer aquilo que você tem a graça para fazer, e você vai estar tranquilo e você vai reconhecer no Espírito que o que aquele irmão falou produziu edificação, e o que você tinha não era para o momento. Você vai ficar em paz, sem inveja, sem briga, sem animosidade, porque nós precisamos aprender a estar encabeçados, irmãos e irmãs. E eu estou falando isso, irmãos, que é um assunto também que nós temos estado discutindo na reunião que a gente tem tido sexta-feira de mês em mês, e nós estamos tocando nesse assunto, e o assunto está no meu coração, e os irmãos falando também, e as coisas, e interessante, chegam na assembleia, os irmãos já definiram o assunto. Um exemplo, o assunto de véu. Um varão que o Senhor lhe deu a graça de falar à assembleia, ensinar, definir a doutrina naquele assunto. O Senhor da graça, Ele vem, define o assunto diante do Senhor. As irmãs podem também compartilhar, profetizar no assunto? Podem, debaixo de governo, cobertas. Agora elas vão falar desse assunto, mas não mais para definir doutrina para a assembleia. Elas vão profetizar, de repente repetir o que já foi falado, que já foi definido. Não é elas que estão definindo, elas não estão inventando nada novo, e elas não estão discordando do que já foi definido. São coisas que nós precisamos nos ensinar, irmãos. Passar o espanador e tirar o pó de cima dos marcos, dizendo: eu não sabia que ali tem marco ali naquele lugar, naquele outro, e esse é o perímetro que da nossa atuação, nossa área de atuação. Eu não sabia. Eu pensava que, irmã, não, você tem dom, tem que exercitar o seu dom, mas precisa estar claro para todos nós. Você vê, o que foi que Margaret Barber fez com Otmani? Aquilo tem outro nome? Que não fosse discipulado? Mas olha a circunstância. A gente precisa falar das coisas como elas são. Olha o benefício. A gente não sabe depois do que aconteceu com aquela irmã, mas ela foi um instrumento precioso na mão de Deus para talhar, para preparar aquele irmão para que Deus iria usar. Susana Wesley, John, Charles Wesley estavam lá no porto, e aqueles meninos dela, queridos e amados, ela tinha, parece-me, teve 19 filhos. Aí chegaram para ela e disseram: e aí, como é que você vê seus filhos indo para o novo mundo, indo para os Estados Unidos, e aí você vai perder? Ela disse: o Senhor me desse mais deles para eu enviá-los, enviaria de novo para os Estados Unidos. Olha o papel dessa irmã. Ela não foi uma grande pregadora, mas naquele dia, o galardão daquela irmã, no preparativo que ela fez com seus filhos, e aqueles homens sacudiram e foram notórios ao longo da história da igreja. Charles Wesley e Charles e John Wesley. Olha o legado que essa irmã deixou, simplesmente educando aqueles meninos para o Senhor. Que coisa preciosa. Não precisa a gente brigar
pro protagonismo. O mundo está aí, mas nós precisamos entender porque, o que é que o mundo quer. O mundo já conseguiu lá. Eles estão implementando leis, nós não somos, todos aqui assistimos, nós sabemos o que é que ele... Mas nós precisamos entender que o fim deles, o fim do que eles querem não é só lá. Eles querem fazer com que as portas do Hades prevaleçam contra a igreja e que as irmãs queiram assumir o protagonismo e o empoderamento. Não. Nós já temos tudo isso, nós somos encabeçados. Tudo que nós precisamos, que as irmãs precisam, que os irmãos precisam, já está em Cristo. Nós não precisamos de empoderamento. Nós não precisamos de ser protagonistas, porque nós já temos um sobre nós, que é tudo o que nós precisamos na nossa humanidade caída. Na nossa fraqueza, Ele supre tudo o que nós precisamos, e nós não precisamos dessas bugigangas. Porque as irmãs já são preciosas, elas já têm dons, Deus já capacitou, e protagonismo, e empoderamento, seja lá o que for, Deus não deu, então deixa quieto lá. Mas o que era essencial, Deus deu, que elas pudessem, que elas possam exercitar o seu dom, dentro do ambiente que Ele proveu, para edificação. Eu penso que eu deva ficar por aqui, mas em suma, o que eu queria deixar para os irmãos e as irmãs é perceber, irmãos, que nós não podemos tocar nesses assuntos na nossa carne, desavisados, com muita boa intenção, mas com esses assuntos misturados com coisas nossas que não foram tratadas. Esse assunto precisa ser falado com delicadeza, com temor, com tremor, para que as próprias irmãs vão diante do Senhor com esse assunto, todos nós, e se coloquem diante dEle, se rendam ao Senhor, que o ambiente que vocês necessitam para exercitar o dom que Deus já lhes deu, Ele já providenciou. Ele já providenciou ajuste, Ele já providenciou um encaixe perfeito, para que todos nós, sem vindicar, sem brigar, sem se estressar, exercite o dom e a graça que Deus deu, sem brigar com o outro para querer tomar o lugar que Ele tem lá foi Deus que deu, você tem um outro. Precisamos entender, vou voltar a repetir algo que eu já falei antes, precisamos entender o nosso chamamento, irmãos e irmãs. Precisamos estar diante do Senhor, colocando diante dEle o nosso próprio entendimento a respeito de assuntos que nós achamos que nós já sabemos, mas às vezes é puro entendimento meu, mas que eu preciso de iluminação do Espírito Santo. Preciso ser iluminado, preciso de arrependimento, preciso de retorno ao Senhor, para receber humildemente aos pés do Senhor entendimento e revelação em cima dos assuntos que são deles e que nós precisamos nos movimentar nele, na dependência dele, com ele, para que dele, por meio dele e para ele sejam todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela maneira maravilhosa e graciosa como o Senhor nos conduziu nessa manhã. Senhor, esse assunto é delicado, Senhor. Todos nós precisamos, debaixo da tua graça, debaixo do encabeçamento de Cristo, nos movimentarmos na área de atuação que o Espírito Santo concedeu aos irmãos e às irmãs, com um único fim e meta, que é a tua edificação, é a preparação da noiva para aquele dia. Senhor, ajuda o teu povo nessa hora, nos ajuda a estarmos diante de ti, sermos sensíveis, delicados e cuidadosos com os assuntos do Senhor nas nossas vidas, no meio da assembleia. Senhor, nos edifica com a tua graça, Senhor. Bendito seja o teu nome e obrigado por esse tempo. É tão sério esse assunto de cobertura espiritual que um simples fato de um rei, está lá em 2 Samuel capítulo 11 verso 1, esse rei é Davi. No tempo que ele deveria sair à guerra, ele mandou Joabe e ficou em casa. E porque ele não foi para a guerra, nós sabemos qual é a história da queda de Davi.
Só que a queda de Davi como rei, representante do governo naquele tempo, não trouxe somente consequência espiritual para ele. Ele trouxe consequência espiritual para toda a sua casa. 4 dos seus filhos foram mortos. Aquilo que ele fez em oculto foi feito em público. O Senhor falou para ele que a espada nunca mais se apartaria da sua casa. E o reino, a partir daquele exato momento, ele sofreu uma grande derrota espiritual, porque aquele que representava o governo de Deus saiu de debaixo da cobertura do cabeça do universo, que é Deus. O que é a igreja, em outras palavras? A igreja, ela tem que se tornar a noiva de Cristo. Ela ainda não é a noiva de Cristo, mas a igreja precisa se tornar alguém tão semelhante a Cristo, que como Cristo foi submisso plenamente ao Pai, assim também a igreja precisa ser plenamente submissa ao seu Senhor. Então, quando as irmãs estão com o véu sobre a cabeça, vocês estão dizendo para os anjos que visitam esta reunião, quando vocês profetizam e quando vocês oram, vocês estão dizendo algo muito mais do que vocês podem imaginar e do que eu posso imaginar na minha mente finita. Vocês estão dizendo com a cabeça coberta, que a palavra não é nem véu, a palavra tomada emprestada é cobertura. A palavra para cobertura natural que vocês têm, cabelo longo, perabolaion, tem as suas variações, mas sobre a cobertura natural que vocês têm, o Senhor diz para nós, não é somente para vocês, que precisa ter catacaluptexto, precisa ter cobertura sobre a cabeça de vocês. Sabe por quê? Porque a desordem que está neste mundo aconteceu porque um querubim ungido tentou ser maior do que o cabeça. E por ser maior do que, tentar ser maior do que o cabeça, foi julgado imediatamente. Então o que vocês estão colocando, o que vocês ministram para nós, somos irmãos, para vocês mesmos, é que quando as coisas estão descobertas na igreja, sempre haverá, irmãos, tragédia. Sempre teremos prejuízos, sempre teremos problemas e problemas sérios, porque o testemunho que o Senhor quer ver na igreja não é apenas um testemunho de assim, somos os testemunhos do Senhor, o Senhor nos guarde. E o testemunho do Senhor é apenas reunir pela unidade do corpo de Cristo. Isso é muito pouco ainda. O testemunho que o Senhor quer ver, irmãos, em cada assembleia, em cada lugar, é de uma igreja que esteja submissa ao cabeça que foi dado, e esse cabeça é Cristo. E Cristo, Ele mesmo, na economia de Deus, Ele não é o cabeça de si mesmo. Paulo definiu pelo Espírito Santo o assunto claramente. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. Nem nós, irmãos, somos cabeça de alguma coisa, irmãos, se não estivermos encabeçados. Porque se fora do encabeçamento de Cristo, nós somos verdadeiras, me perdoe, mulas sem cabeças, trazendo prejuízo para aquilo que a gente deseja fazer, simplesmente porque nós queremos fazer por fazer. Então o Senhor nos guarde, porque esse espírito que houve lá no jardim do Éden de Deus, também ele seduziu o homem para que ele pudesse também se desencabeçar. E por causa do desencabeçamento, irmãos, nós estamos aqui, mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia. O Jorginho leu algo aqui importante, do que o irmão Christian falou alguns anos atrás. Deus tem duas maneiras de lidar conosco: ou pela sua graça, e sempre a graça vai nos conduzir ao seu governo, ou pelo seu governo. Então o Senhor nos ajude, que estejamos numa posição correta, que o Senhor nos trate por sua graça. Porque quando o Senhor resolve tratar como seu governo,
Senhor nos ajude. Então, irmãos, nós entramos em cobertura espiritual. Meu Deus do céu.